Bem, meus irmãos, hoje é o último sermão da nossa série, baseado na Confissão Belga. Então agora, um pedacinho de julho que falta, e agosto a gente vai ter temas livres. Setembro é aniversário da igreja, então a gente tem alguns pregadores de fora, e a gente gasta um tempo aí precioso falando sobre igreja, relembrando a nossa história. E aí, setembro, outubro, nós voltamos uma série que vai ser toda baseada no livro de Ruth. Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o último artigo. Eu não vou falar diretamente sobre ele. O último artigo da Confissão Belga fala o seguinte: o juízo final. E aí, pensando no tema juízo final, nós que somos da igreja já sabemos o que vai acontecer no juízo final, pelo menos aquele spoiler que nos foi dado. Então, nós também na nossa fé sabemos o que nos espera, isso nos alegra, isso nos felicita, porque nós temos uma segurança futura, apesar de a sociedade, a vida, a história não trazer nenhum outro tipo de segurança para a gente. Então, em Cristo, a gente sabe que no dia do juízo final, nós estaremos com Ele. Mas eu quero conversar com você sobre como nós levamos isso nesse meio tempo, o que alguns teólogos chamam de já e ainda não. Por que já e ainda não? Já porque nos é uma garantia. Não tem quem te roube a herança que Cristo te deu, mas ainda não porque ela ainda não aconteceu. Mas diante dessa fé e dessa convicção que nós temos, como nós levamos a nossa vida sabendo o que nos espera e o que vai acontecer? E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versos 16 ao 23. Mateus, capítulo 10, versos 16 ao 23. Mateus 10, 16 ao 23. Pode procurar com calma, espero. Mateus 10, 16 ao 23, diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Existe um exercício militar que ele é muito interessante. Eles pegam um soldado, levam para uma parte erma, geralmente uma mata, e eles contam uma história. Eles dão uma mensagem para aquele militar. E ele precisa atravessar algumas centenas de mata adentro, porque ele precisa chegar a um outro ponto e entregar aquela mensagem. Não é uma mensagem complexa, não é nada muito difícil, mas é uma mensagem. E aí ele acha que isso é muito fácil. Só que ele não sabe que no caminho existem intempéries. É dentro de uma mata, tem uma parte que ele vai ter que se arrastar, tem uma parte que ele vai ter que pular, tem outra que ele vai ter que se pendurar numa corda, e tem outra parte que outros militares aparecerão para segurar ele. Ele vai ter que lutar, fazer força para chegar no final. Geralmente, quando ele chega no final, e a intenção não é que ele pare no caminho, a intenção é realmente que ele chegue no final, geralmente ele está tão esgotado fisicamente, psicologicamente, que ele não lembra
o teor da mensagem, ou ele se esquece de parte delas. E essa é a função do exercício. Fazer com que o militar entenda que, apesar das questões físicas, existe uma questão intelectual da coisa. Ele precisa guardar o cerne da mensagem, apesar das intempéries da vida. E o mesmo acontece na vida da gente como cristãos que somos. Por quê? Porque existe uma mensagem. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o destino final. Paulo fala muito isso. Que nós corremos uma corrida que no final nós sabemos que nós vamos ganhar, não importa a posição. Mas muitas vezes, com a intempérie da vida, seja em circunstâncias ou com pessoas, nós nos esquecemos completamente do teor da mensagem que nós carregamos. Nós esquecemos completamente qual é o verdadeiro significado da nossa personalidade em Cristo. Por isso que o tema do sermão de hoje é resgatando a nossa personalidade cristã. Porque muitas vezes nós continuamos lutando e nós esquecemos que o fator principal é continuar sendo cidadãos dos céus. Mas gastamos tanto tempo com outras coisas que nós esquecemos disso. E aqui Jesus está chamando a atenção dos discípulos sobre isso, porque todo o capítulo 10, ele traz uma série de instruções, porque ele está enviando os seus discípulos ao mundo. Ele está enviando para que eles preguem o evangelho, mas ao mesmo tempo Jesus está dando todo o manual de como agir, como não agir, onde ir, onde não ir, como falar, o que falar. E eu trouxe esse pedaço aqui para vocês, que eu considero ele um resumo do capítulo 10. Porque Jesus fala como eles devem manter a personalidade deles diante da missão. Lembrando, meus irmãos, que no Evangelho não existe espaço para dicotomia. O que é isso? Que negócio é esse de dicotomia, né? Essa separação que a nossa sociedade faz de caixas, né? Bem e mal, trabalho e família, Deus e hobby. No Evangelho isso não existe. No Evangelho, tudo é consequência da nossa personalidade em Cristo. É por isso que em alguns aspectos nós conseguimos separar algumas coisas, em outras não. Então a gente consegue, por exemplo, ter uma conversa no trabalho sendo exigente no nosso profissionalismo. Que talvez a gente não vá fazer isso em casa com a nossa família, porque a gente vai pegar pesado demais. Mas em aspectos mais detalhados a gente não consegue separar isso. Você não consegue ter um problema grave no seu trabalho ou na sua escola e chegar em casa feliz da vida como se nada tivesse acontecido. Ainda que você não desconte no seu cônjuge ou no seu filho, a sua personalidade vai ser afetada de uma forma. Ou você fica mais agressivo, ou para não ser mais agressivo, você fica mais calado. Por quê? Porque nós somos integrais, nós não separamos isso. É por isso que é muito importante a nossa personalidade em Cristo, ela está firmada, porque nós conseguimos fazer com que ela não seja abalada. E ainda que ela seja abalada, nós conseguimos resgatá-la em Cristo e continuar firme, apesar das circunstâncias intempéries da vida. E aí, Jesus, nesse texto, ele traz 3 coisas que nós podemos conversar hoje. Primeiro, saiba identificar quem nós somos. Saiba identificar quem você é. Segundo, saiba identificar as circunstâncias que envolvem pessoas e coisas. E saiba responder a elas. E aí Jesus começa, nessa parte que nós lemos, dizendo o seguinte: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas sede prudentes como a serpente, e simples e inocente como a pomba. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Está dizendo o seguinte, eu estou enviando vocês para uma missão. Só que agora, eu não vou fisicamente com vocês. Quando vocês não conseguiam dar conta e pedir um milagre instantâneo, vocês não vão me ter fisicamente ao lado. E saibam que para onde vocês estão indo, as pessoas querem o seu mal. Porque a figura do lobo e da ovelha é muito característica nesse sentido. O que o lobo quer com a ovelha? Devorar. Não existe nenhuma outra intenção do lobo com a ovelha.
E como a ovelha pode lutar contra um lobo? Não tem como. Ela não corre tanto quanto, ela não tem dentes afiados, ela não tem garras afiadas. E a ovelha é um animal muito limitado intelectualmente. Então Jesus está dizendo o seguinte: para onde vocês vão, a luta é cruel. Existem inimigos infinitamente mais poderosos do que vocês. E eles vão querer acabar com as suas vidas. Isso, em primeiro momento, é desesperador. Então por que está me mandando? E Jesus fala, mas sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Na nossa cultura, a serpente não tem um sinal muito positivo. Mas na cultura oriental, a serpente era sinônimo de astúcia no sentido positivo da expressão, de prudência. Por quê? Porque a questão é o seguinte, a cobra, ela se coloca num lugar e ela não tem a intenção de te picar. A cobra não quer matar você. A cobra não quer te devorar, porque ela sabe que ela é mais fraca do que você. Então o que ela faz no seu habitat natural? Ela se coloca num lugar, escondida, camuflada, porque ela não quer ser vista e atacada, e ela na cabeça dela cria um perímetro. Existe uma área em volta daquela serpente que demanda dela atenção. Fora daquilo que acontecer não tem problema algum. Entrou naquela área, a cobra, ela se atenta. Aí já está perto demais. E qual é a primeira ação da cobra? Fugir. Geralmente a gente pensa que é atacar. Só que ela não vai atacar. Por quê? Porque ela não vai conseguir devorar você. Pode ser que ela não esteja com fome. E na selva, todos os dias, é literalmente matar ou morrer. Se ela gastar aquela energia indo para cima de você, ainda que ela seja bem sucedida, existe um número gigantesco de outros inimigos para ela lutar. E existe um número gigantesco de presas que ela precisa pegar. Ela não pode gastar as energias dela toda, então ela foge. Mas, se dentro daquele perímetro ela perceber que é tarde demais para correr, então ela luta. É dessa astúcia que Jesus está falando para os discípulos. Tenha a capacidade de olhar para a sua vida e entender aonde você está. É isso que Jesus está falando. Vocês estão indo para um lugar perigoso, mas não é para vocês irem. Nós estamos com Jesus e é só alegria. Tenham sabedoria, tenham discernimento. Olhem aonde vocês estão pisando. Olhem como as pessoas reagem à pregação do Evangelho. Olhem como as pessoas estão reagindo a quem você é. Mas, sede simples como a pomba. E essa figura que Jesus usa é muito interessante porque ele usa dois paralelos muito distantes. Por quê? Porque o pombo é um dos pássaros mais infantilizados que existem. Por quê? Porque o pombo não é um pássaro que luta. Ele tem também nenhuma capacidade de luta, nenhuma capacidade agressiva. Aqui no Brasil a gente não gosta porque no Brasil ele é uma peste. Ele foi trazido de fora, ele não é um animal natural, ele não está no seu habitat, então por isso que ele é doente. Mas a pomba, inclusive, é caçada por outros pássaros. Nas suas migrações, ela tem que tomar cuidado que os pássaros que vivem no mar pegam e matam ela. Por quê? Porque o pombo não se preocupa, né? Querendo fazer psicologia do pombo, em caçar. Ele come o que cai. É a fruta, é a semente, é o resto. E ponto, acabou. Então quem tiver que matar, vai matar e ele não vai fugir. Se você quiser matar um pombo ali na rua, é só você decidir que você consegue. O que Jesus está dizendo com isso? Ao mesmo tempo que eu estou enviando vocês para um mundo perigoso, e eu preciso que vocês estejam atentos à realidade desse mundo perigoso, eu não quero que vocês fiquem amargos. Que a vida de vocês se resuma a só entender quem quer te matar ou não. Como se você tivesse o tempo inteiro num jogo de xadrez, que ou você mata ou morre como a serpente. Jesus está dizendo, não é assim. Não é matar ou morrer. Eu quero que vocês tenham a capacidade de avaliação da serpente. Mas sejam brandos, calmos, tranquilos, sem malícia no coração de vocês, como uma pomba. Vão. É isso que Jesus está dizendo. E para as nossas vidas, lembrando que não existe dicotomia, então quando a gente fala de um cristão e de uma personalidade cristã, a gente não fala só da pregação do Evangelho, mas de quem nós somos.
E Jesus está dizendo isso para a gente também, de nós termos a capacidade de sabermos quem nós somos. E nós estamos num mundo perigoso sim, meus irmãos. Perigoso em todos os aspectos. Do amigo no trabalho que quer te destruir. Do amigo na escola que quer pegar o seu conteúdo e usar. Da cultura que quer te escravizar. Do diabo que também quer te escravizar. Do nosso próprio coração que é vaidoso. Então o mundo ele é mau. Nós também somos como ovelhas completamente inofensivas no meio de lobos. E às vezes nós nos esquecemos isso porque nós nos achamos espertos demais. Mas eu sou o melhor profissional na minha empresa. Eu sou o melhor marido, ou esposa, ou filho, ou pai, ou mãe que eu possa ser. Que Deus abençoe você. Mas isso não protege você de nada. Porque o mundo continua sendo mau. Se isso protegesse você de alguma coisa, você não teria aquela indagação quando morre um amigo seu ou um parente que era bom e você fala, por que morre gente boa e os maus ficam? Porque o mundo é mau. E diante disso, Jesus nos diz que nós temos que ter prudência. Nós temos que largar muitas vezes essa inocência boba de lado e entender aonde nós estamos, em que chão nós estamos pisando. E às vezes nós ficamos reclamando que todo mundo engana a gente, que todo mundo faz maldade com a gente. Mas quantas vezes a gente foi lá para dentro da matilha do lobo para ser devorado? Porque nós não queremos usar a mínima capacidade de avaliação. E reclamamos do mundo, e reclamamos das pessoas, e reclamamos de Deus, porque no final ninguém nos entende. Mas Jesus está dizendo, se valha da prudência. Saiba onde você está. E onde que você está, meu irmão? Onde que está o seu coração? Você gasta tempo olhando para o seu coração? Muitas vezes a gente fala, não, porque isso é vaidade. Eu gasto tempo abençoando minha família e servindo a Deus. Mas como que você faz isso se você não sabe nem quem é você mais? Como que você faz isso se você não sabe nem aonde você está? É como o jovem rico que chega para Jesus e fala qualquer coisa que eu possa fazer e eu faço. E Jesus fala, você guarda a lei, eu guardo. Eu amo Deus sobre todas as coisas, eu amo meu próximo como a mim mesmo. Eu sei de tudo, me fala mais alguma coisa que eu faço agora. Vende tudo que tem e me segue. Ele desiste. Ele achava que ele conhecia o coração dele, mas ele não conhecia era nada. Ele achava que ele conhecia Deus, mas ele não conhecia. Ele achava que sabia de fé, mas ele não sabia de fé nenhuma. E às vezes nós sofremos pela nossa incapacidade de saber qual é a nossa personalidade cristã. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que todos nós temos que ter a mesma personalidade. Existem alguns mais criativos, existem alguns que são mais expansivos, outros são mais observadores, outros são mais analíticos, e isso tudo faz com que as coisas andem bem. Essa diferença traz riqueza para o reino, essa diferença traz riqueza para a nossa casa, essa diferença traz riqueza para a sociedade. Estou dizendo da nossa personalidade em Cristo, o nosso caráter nele. Aonde nós estamos? Como está o nosso coração? Será que nós temos nos valido pela metade da prudência da serpente? Todo mundo que entra no nosso território, a gente simplesmente sai atacando, sai brigando, sai insultando, sai acusando? Será que nós temos nos valido de forma errada da prudência da serpente, de qualquer um que entra no nosso ambiente, a gente simplesmente foge e desiste de tudo? Nós nunca vamos conseguir identificar isso se nós não pararmos para entender qual é o nosso perímetro. Onde eu estou? Aonde você está? Será que nós nos permitimos pegar o mundo mal e fazer com que ele amargue o nosso coração? E nós nos esquecemos da simplicidade do reino? De olhar as pessoas com misericórdia, de olhar as pessoas com amor, de voltar a nos chocar
com essas notícias absurdas que nós lemos de crime na internet? Avalie onde você está, meus irmãos. Avalie o seu coração. Se o seu coração anda agressivo demais, que a sua personalidade, o seu caráter seja moldado por Cristo. Se o seu coração tem andado covarde demais, fugindo de tudo, que em Cristo você encontra capacidade para reagir da forma certa. Se o seu coração anda muito amargo, que em Cristo você seja banhado com a sua misericórdia, que faça novamente você descansar na graça dele, e não no mundo mal. Nós temos que ter a capacidade de nos avaliar. E aí entra o segundo ponto da Escritura. A capacidade de avaliar as circunstâncias. Jesus traz uma carga de notícias negativas para eles. Jesus fala o seguinte: os homens vão entregar vocês ao tribunal e vão açoitar vocês. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis. E também, dentro da própria família, haverá problema. Jesus, ele traz aqui as 3 esferas importantes da sociedade. Quando ele fala da sinagoga, ele está falando da fé. Porque até então, o cristianismo ainda não tinha se desatrelado do judaísmo. Então, eles ainda iam à sinagoga. Então, a igreja deles ainda eram as sinagogas. E Jesus está dizendo o seguinte: lá naquela sinagoga, onde você ouve do evangelho, onde você canta, você ora, você chora, onde você é servido e serve, aqueles homens vão maltratar vocês. A esfera da fé. O segundo é a esfera geral, política, social. Quando Jesus diz: governadores e reis levarão vocês ao tribunal. E não só isso, dentro da sua própria casa, as pessoas irão maltratar vocês, a ponto de abalar a fé de vocês, a ponto de destruir a personalidade de vocês. Estejam atentos, avaliem o lugar onde vocês estão. E às vezes nós também perdemos essa capacidade. Perdemos essa capacidade em muitos aspectos. Dentro da igreja, nós perdemos essa capacidade achando que nós vamos vir para cá e da porta para dentro, todo mundo é Enoque, esperando o dia para ser arrebatado. Uma hora Marquinhos some, brother. Jesus levou. Uma hora, sua janela vai estar vermelha, você vai olhar, é a carruagem de fogo. Sobe, hoje você vai comigo. Não é assim. Não é. Os mesmos defeitos que nós trazemos lá fora, eles atravessam a porta da igreja. E eu uso em você. E você usa em mim. Às vezes sem eu perceber. Às vezes sem você perceber. Às vezes eu faço de maldade. E você também. Porque nós somos assim. E às vezes nós nos permitimos ter a nossa fé abalada porque aquele irmãozinho machucou a gente. E Jesus está dizendo isso para os discípulos, não é para, olha, alguém vai machucar vocês nesse momento, chorem, não. Se preparem, porque vai acontecer, e continuem. Aqui é lugar de seres humanos cheios de defeitos. E tenta fazer essa experiência na sua casa, você vai ver que é bater e valer. Se não, espera a hora que você vai ser arrebatado. Chega para o seu cônjuge e fala, faz uma lista de todos os meus defeitos. Dá 10 minutos. Chama de volta porque vai ser insuficiente. E dá a ele 5 minutos. Agora faz uma lista das minhas qualidades. 2 minutos está resolvida a lista. Mais defeitos do que qualidades. Porque nós somos assim. E nós temos que tirar do nosso coração essa inocência de que no reino não existe gente ruim. Existe uma música de um cantor chamado Felipe Valente, que ele fala uma coisa muito interessante. O nome da música é Verei. Ele fala de tudo o que ele vai ver no céu. As histórias que eu ouvi, eu vou vê-las lá. Os personagens da Bíblia, eu vou vê-los todos lá. Mas lá eu também vou ver gente que me feriu, que me machucou, e inclusive não me socorreu. Lá eu também vou ver eles.
Porque o céu se define não pelo nosso caráter, mas pelo que Cristo faz do nosso caráter. E a gente tem que perder essa inocência de olhar só para os defeitos do outro e esquecer que nós também somos cheios deles. Cheios, irmãos. Cheios. Avaliem as circunstâncias. Avaliem os seus corações. E não se permitam abater por isso. E entra a segunda parte desse aviso que Jesus fala sobre governantes e reis. Quando ele fala que o Estado que deveria te dar proteção é esse que vai te atacar. Ele está dizendo para aqueles homens o seguinte: vocês vão atravessar essas fronteiras achando que estão seguros porque Roma protege vocês, mas muitas vezes serão eles que vão matá-los. Isso deve ter soado muito esquisito para os apóstolos, porque aquele foi um período chamado de Pax Romana. Todas as estradas que eles cortariam, eles tinham uma garantia. Ninguém ia maltratar eles. Ninguém. Isso é quase surreal falar hoje no Rio de Janeiro, né? Vai andando daqui agora para São Gonçalo, com o seu celular na mão e vai na fé. Tem que ter muita fé, irmão. E eles estão indo para essa estrada chamada de Pax Romana, ouvindo o seguinte: os homens que construíram essa estrada, os homens que espalharam soldados por ela, os homens que vocês estão se garantindo que vão dar paz para vocês, são eles que vão maltratar vocês. E às vezes nós colocamos a nossa expectativa no Estado. Está vindo a eleição agora? E daqui a pouco os nervos começam a se aflorar, porque cada um tem o seu Messias, o seu Salvador, o seu Jesus Cristo particular, que vai vir e vai redimir o Brasil. Não seja inocente, meus irmãos. Desde que Brasil é Brasil, isso é assim. Está sendo pessimista, pastor? Sim e não. Você tem esperança disso mudar? Aí eu estou sendo pessimista. Não. Mas para isso mudar, não vai ser um político 4 anos. Esquece isso. Porque por melhor que ele seja, existe uma série de outras coisas por trás. Existem ministros que tomam conta da educação, da economia, de um monte de outras coisas que ficam só 4 anos. Eles fazem um trabalho, acaba o trabalho deles, vem outro. E tem um Brasil gigantesco que até esse novo ministro entender como é que funciona tudo, já acabou os 4 anos e ele também vai embora. Tira essa inocência do seu coração. O mundo é mau. A sua esperança não pertence a nenhum político, quer ele seja bom ou mau. Isso não significa que você não tenha direito à sua opinião política, isso não significa que você não tenha direito de saber quem é ladrão ou não. Não tem nada a ver com isso. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos abalar por essas coisas e gastamos muita energia com essas coisas. Quem é o seu Salvador? É Jesus. O político é mau, Jesus governa acima do político. O Jesus que está dizendo isso, sabia para onde estava mandando eles. Sabia que eles seriam perseguidos. Sabia que eles seriam mortos. Mas o Jesus que estava mandando eles sabia que no momento de perseguição e de morte, era o momento que a igreja mais crescia. Porque eles não dependiam da circunstância, mas de Jesus. E aí entra a terceira frente. Que Jesus está dizendo o seguinte: dentro da própria casa de vocês, haverão aqueles que machucarão vocês sem pena nenhuma. Vocês estão pregando o evangelho, mas o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e o seu amigo vão entregar vocês para os governantes. Vão entregar vocês às sinagogas. E eles vão querer ver vocês ser açoitados. Isso parece muito distante, mas se você for lá na missão Portas Abertas e entender um pouco sobre a história dos países perseguidos, você vai ver que isso acontece hoje. Eu ouvi o relato de uma menina que se converteu ao evangelho num país de extremismo islâmico. O pai e o irmão descobriram uma Bíblia, eles ligaram para a polícia e eles seguraram ela em casa para a polícia vir pegar e matar. Eles seguraram ela.
Você vai dar uma olhadinha, tem um testemunho de um irmão dizendo que ele cresceu numa comunidade, que ele cuidou de pessoas naquela comunidade, que ele era relevante naquela comunidade, e em um dia invadiram a igrejinha que ele construiu e mataram ele, a família dele. E o espancaram e atearam fogo nele. E perguntaram no final, e o que você espera deles? Eu espero que Cristo transforme o coração, tal qual o meu foi mudado um dia. Porque se não fosse, eu teria feito a mesma coisa. Mas a perseguição veio dentro da própria casa. E nós, às vezes, achamos que dentro da nossa própria casa as pessoas não têm defeitos. Quando, às vezes, a maior perseguição que nós sofremos é dentro da nossa família. Porque na nossa família as pessoas se acham no direito de falar o que elas querem, a hora que elas querem, da forma que elas querem, ainda que ela esteja te invadindo. Não é verdade? Tem pessoas que você conhece que fora de casa é um santo, é um poeta. Ele fala de luz, natureza, vida, graça, amor, alimento. E chega em casa, vira um arqueiro. Onde você passa, está em casa. Ali ele tem autoridade para te ferir. E Jesus está dizendo isso para os apóstolos. Não existe nenhum lugar que vocês não corram risco. Jesus está abrindo o coração daqueles homens, para aqueles homens não correrem o risco de colocar o coração deles nas circunstâncias e nas pessoas. Jesus está dizendo para a gente isso, para nós entendermos que o nosso coração não deve estar entregue e determinado em coisas e pessoas. A nossa personalidade cristã, ela é verdadeiramente moldada quando o nosso coração ele está completamente devotado a quem Cristo é. Porque nele nós encontramos a aceitação, o amor, a graça, a misericórdia, a benignidade, que nós não encontraremos em lugar nenhum. E no lugar então de passarmos a nos fragilizarmos por causa do outro, nós passamos a ser instrumentos de graça na vida do outro. Porque Jesus não está dizendo para aqueles homens o seguinte: olhem para todos esses perigos e não vão. Jesus está dizendo o seguinte: para onde vocês vão, é isso que vocês vão encontrar. E aí entra a última parte do texto, que é: saiba como reagir. Jesus fala o seguinte, verso 22 e 23. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês terão percorrido todas as cidades, não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus está dizendo o seguinte para aqueles discípulos: vocês vão chegar num determinado lugar e pode ser que ali haja uma perseguição desse tipo que eu falei para vocês. Seja na sinagoga, seja no governo, seja dentro de casa. E vocês vão continuar pregando o evangelho ali. Mas se aquela cidade ninguém receber bem vocês, ele fala isso no desenvolvimento do texto. Se ninguém receber bem vocês, sai da cidade, tira o calçado, bata a poeira e vai embora. Naquele dia, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para cada uma dessas cidades. Mas tenha uma garantia: eu vou voltar. Ponto. É isso que Jesus está dizendo para eles. Quando ele fala que não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem, Jesus está dizendo o seguinte: a igreja vai continuar pregando e avançando, apesar do sofrimento. Mas fiquem tranquilos, eu volto. Essa é a garantia. Olha que interessante que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo para eles irem, mas para eles saberem também quando ir embora. E às vezes nós perdemos essa capacidade. E nós só temos essa capacidade quando nós sabemos quem nós somos e onde estamos. Jesus não está falando o seguinte: olha,
qualquer tipo de afronta e perseguição que vocês sofrerem, fujam. Jesus não está dizendo isso. Até porque a primeira carta de Pedro, ela é toda baseada nisso. Há uma perseguição àquela região, o povo pede ajuda, e a carta de Pedro é o seguinte, a primeira carta de Pedro inteira, ensinando como ser cristão no meio da perseguição. Jesus não está dizendo para na primeira oportunidade você fugir. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, e ele fala isso mais umas outras vezes adiante. Se vocês estiverem no lugar e nada estiver dando certo, e ninguém aceita o evangelho, e nada, absolutamente nada está andando, e a vida de você está em risco, vá embora. Existem muitos outros lugares precisando desse evangelho, existem muitos outros lugares e pessoas precisando da sua vida. Vá embora. E Jesus, ele é muito incisivo quando lá na frente ele fala o seguinte, não lance pérola aos porcos e não deem o que é sagrado aos cães. Todo mundo sabe que a pedra é uma pedra preciosa, a pérola. E se você lança para um porco, quem já foi na roça, vai ver que o porco vai fazer o que com a pérola? Comer. E quando ele fala de não dar o que é sagrado para os cães, ele está falando da carne que era separada para o sacrifício, para ser queimado e subir como aroma suave a Deus. Se você pega esse pedaço de carne que é para o sacrifício de Deus e dá para um cachorro, o que ele vai fazer? Comer, irmão. Jesus está dizendo o seguinte, existem coisas que são sagradas demais para nós usarmos e darmos a pessoas que não querem dar o devido valor para elas. Pérolas não se comem. E carne de sacrifício não se comem. Então, simplesmente, não deem. É disso que ele está falando aqui. Você vai chegar numa cidade e ninguém vai hospedar vocês. Ninguém vai ouvir o evangelho. Ninguém vai abrir a porta de vocês. Vocês não vão construir nada na vida de ninguém. Então vão embora. Não fiquem aí. E quando nós ouvimos isso, nós descobrimos uma coisa muito interessante que às vezes nós nos esquecemos. Que nós temos a possibilidade de simplesmente desistir. Avalie onde você está. Avalie o seu coração. Avalie a sua circunstância. Avalie os seus esforços. Avalie o que você tem feito. O quanto você tem feito. Avalie qual o resultado. Mas quando eu digo resultado, meu irmão, não é o resultado como a gente espera no mundo de hoje. Resultado numérico e estatístico. Eu estou há 5 anos naquela igreja e já chegaram 245 pessoas. Isso significa alguma coisa? Muitas. Podem ser boas ou ruins, mas não necessariamente boas. Eu estou há 20 anos naquele lugar e chegaram 5 pessoas. Se você ouve isso de um missionário no coração da Europa, isso é um milagre. Eu estou há anos num determinado lugar e ouvi uma missionária na Europa falando isso. Nós não temos igreja, nós não temos hall de membro, nós não temos contribuição. Mas existe uma assistência social aqui para mulheres refugiadas que eu consegui entrar nela. E há 5 anos, todas as vezes que acontecem, eles se lembram de chamarem a missionária para servi-los. Isso na Europa, onde ninguém olha para a cara de ninguém, é um milagre. Não tem grandes igrejas, não tem grande dinheiro e não tem hall de membros. Mas ela tem sido relevante na vida das pessoas ao qual ela tem alcançado. E as pessoas têm se permitido ser abençoadas pela vida dela. É disso que Jesus está falando. Aonde nós estamos sendo mais esmagados do que outra coisa? Mais destruídos do que outra coisa? Aonde nós estamos agora tem destruído a nossa fé, tem destruído o nosso ânimo e não tem trazido resultado nenhum, senão nos entristecer e afastar de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, vá embora. Some daí o quanto antes. Existem muitas pessoas precisando que você estenda a mão para elas. Existem muitas pessoas querendo o abraço que você quer receber, mas também não tem ninguém para dar.
Existe muita gente doida para ter alguém deitado no seu ombro chorando, porque ela tem o coração voltado para socorrer, e não tem ninguém do lado dela chorando. Avaliem onde vocês estão. Meus irmãos, entendam, se alguma coisa fragiliza a minha fé e me afasta de Cristo, por mais bonito que pareça, Deus não tem nada com isso, é idolatria. A gente tem que parar com essa mania de achar que nós seremos os próximos reformadores. Nós não seremos os próximos Martinhos Lutero da história da igreja nem da nossa família. Nem Lutero queria isso. Lutero nem concebia isso. Para a gente que está de fora é muito fácil, não é verdade? Às vezes a gente olha para a história do povo de Israel, caramba, rapaz, que povo burro, né? Saiu lá da escravidão e agora falou, não, vamos voltar para lá porque lá pelo menos tinha cebola para a gente comer. Caramba, burrão. Estou lá no meu trabalho agora ser destruído emocionalmente. E vai. Trocou vocês por meia dúzia. Fora do quadro é muito fácil avaliar. Historicamente, Lutero não tinha noção. Na cabeça dele isso não cabia. Eu vou ser o próximo reformador e eu vou criar a igreja protestante. Não. Lutero queria só que as coisas que aconteciam fossem abrandadas, diminuíssem. Ele não esperava que ele ia ser perseguido. Ele não esperava que haveria um cisma que dividiria a história da igreja e da humanidade. Porque quando você vai olhar o desenvolvimento histórico, social, político, artístico, tecnológico dos países que tiveram influência de uma dessas duas igrejas, é completamente diferente. Isso molda, inclusive, o desenvolvimento de muitos países. Tu acha que Lutero pensava nisso? Um monge, irmão, que só esfregava a chão e lia a Bíblia. Ele não tinha noção disso. Esquece. Você não vai ser o próximo reformador. Você não vai ser o próximo William Wallace, nem o próximo Leônidas de Esparta. Não vai. A não ser que Cristo tenha te chamado para ser. Aí você é 1 em 1 milhão. Exceção. Nós não podemos tratar a exceção como regra. Como avaliar? Como saber, então? É o que nós falamos aqui. Primeiro, sabendo quem nós somos. E nós só descobrimos quem nós somos de verdade, quando de verdade nosso coração está devotado a Cristo. Nós só conseguimos ter a prudência da serpente, a simplicidade da pomba, quando Cristo é o Senhor do nosso coração. Segundo, identificando aonde nós estamos. Nós só temos a capacidade de identificar onde nós estamos quando o nosso coração está completamente rendido a Cristo, porque Ele nos enche com uma sabedoria tal que nós temos a capacidade de sair sem sair e olhar de fora e avaliar. Fora isso, nós somos mais uma engrenagem que gira o motor. Só em Cristo nós encontramos a capacidade de avaliar. Terceiro, agindo. Nós só conseguimos agir de verdade quando Cristo nos ensina a tal. Porque é difícil. É difícil não fugir quando o problema aperta. É difícil não atacar quando o problema aperta. É difícil, nesse mundo tão seco, sermos simples como a pomba. Nós só conseguimos reagir de forma saudável a tudo isso quando a nossa personalidade e o nosso caráter estiverem completamente devotados a Cristo e nele forem refeitos e transformados. Baseado não na resposta do mundo, mas em sabermos o seguinte: não importa o quanto você caminhe, não importa o para mais longe que você vá, o que importa é o seguinte: fique tranquilo, eu vou voltar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite muitos de nós, Pai, estamos completamente esgotados, cansados, pesados, tristes, com o coração completamente esmagado e outros com o coração completamente endurecido. Alguns se tornaram escravos dos outros e das circunstâncias, outros se tornaram escravos de si mesmos.
Mas todos nós queremos ter reacendida no nosso coração a esperança de que a nossa personalidade pode ser moldada pelo Senhor. E no Senhor nós encontramos alívio. Porque nós sabemos que as nossas decisões não são tomadas mais pelas nossas vaidades, pelo nosso temperamento, pela nossa agressividade ou pela nossa apatia, pelo nosso ímpeto ou pelo nosso medo. São tomadas por um Cristo que todos os dias nos enche de graça e sabedoria. Por isso que apesar de muitas vezes temos de tomar decisões dolorosas, difíceis, cansativas, nós a tomamos com força, sabendo que essa força vem do seu Santo Espírito, que nos leva adiante. E se temos que ficar e sofrer, o Senhor não vai nos dar força para ficar e sofrer, mas ver o seu resultado, a sua mão de graça, trazendo vida e paz. E se tivermos que ir embora, sabemos que iremos embora guiados pelo seu Santo Espírito, levando vida aonde nós vamos, porque a vida não depende das circunstâncias, mas do próprio Deus que é vida e habita nos nossos corações. Por isso nos livra, Senhor, do cansaço, do medo, do amargo. Nos livra da frieza, Pai, da ira e do ceticismo. Que a nossa personalidade seja completamente moldada por um Cristo que nos banha com água que nunca acaba, que nos lava completamente, refrigera a nossa alma, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Nos encha de coragem, Pai, e que em Ti continuemos todos os dias sendo feitos novas criaturas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.